Mateus, capítulo 25, eu quero te dizer que eu estou muito dependente de Deus. Todo dia a gente está, sobe aqui, mas tem dia que a gente está mais, muito mais, bastante. Que o Senhor nos ajude nessa palavra, nessa mensagem. Não quero correr, não quero ser breve demais. Eu quero entregar aquilo que na dependência Deus colocou no nosso coração. A gente está precisando de um passeio, não está? Né? Um trabalho esse ano, está precisando de um passeio. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver isso aí. Mas esse vai ser só para a igreja mesmo. Esse vai ser só para a igreja mesmo. Manadir. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai cheio se você não vai trazer teu vizinho que mora lá. Vai ser só para a igreja mesmo. A gente vai conversar. Bom? Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14. Tem aqui na minha epígrafe, Jesus profere a parábola dos talentos. É evidente que já não ouviu essa mensagem, né? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Versículo 14, 15. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-lhe 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mal e negligente servo. Sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. E devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu visse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Não sai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O evangelista avança, vem fazer a sua lição. Feche seus olhos, estenda suas mãos, oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a palavra foi lida e a mesma vai ser pregada. Senhor, a palavra que sai desse altar vem da direção do teu trono. E que está ali sentado ouvindo, precisa ouvir a sua voz desesperadamente. Porque a tua palavra conserta, a tua palavra nos exalta, nos coloca de pé, a tua palavra fortifica a nossa alma. Mas, na verdade, eu quero continuar entregando o teu filho em tuas mãos, dedicado à tua palavra. Senhor, ele já estudou, mas a tua palavra
aquece o coração dele nesta noite para entregar aquilo que lhe apraz. Que a tua palavra seja verdade em nosso coração. Usa cada vez mais poderosamente o teu filho, que tem se colocado na brecha para ser usado por ti. A minha oração é que o Senhor continua, Senhor, falando, e não te cales de maneira nenhuma nesta noite. Porque como eu, o teu povo está desejoso de ouvir a sua voz. Que seja mel, seja fel, Pai. Mas eu preciso ouvir a tua voz através do teu filho. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu rogo que tu continue fortificando o teu filho do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Porque ele é dependente do teu Espírito. E o teu Espírito já está nessa casa. Continua falando através do teu filho. É essa oração que eu te faço. E já te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Quando eu cheguei ali, estava louvando porque pararam de falar dos céus. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria uma parábola do reino. Seria o tema dessa mensagem. Meus irmãos, nós estamos vendo Jesus. Primeiro ele vem falando da parábola das 10 virgens. Ele vem trazendo para o povo, que o povo tenha atenção, que o povo esteja pronto e preparado, porque ele virá, e virá sem demora, para buscar a sua igreja. Então, na parábola das 10 virgens, Jesus está dando um alerta de que é preciso vigiar. E as 10 virgens eram uma totalidade da igreja. Não era uma parábola para quem não é povo de Deus. É uma parábola para aqueles que foram alcançados. Mas, pais, as parábolas das 10 virgens é uma totalidade da igreja, de 5 salvos e de 5 não salvos, dentro da igreja. Não são os não salvos que não estão aqui. Não são aqueles que não congregam. A parábola das 10 virgens está dando direcionamento para a igreja. É uma totalidade da igreja, de salvos e não salvos. De um percentual de pessoas salvas, porque todos tinham a lamparina, todos tinham noção do que era o azeite, é daqueles que foram alcançados pela palavra. Mas uma total de soma de 10, representando a igreja, onde dentro da igreja, as que serão salvos e os que não serão. Jesus está dando uma alerta antes dessa parábola dos talentos. E quando ele entra na parábola dos talentos, Jesus está falando que a igreja precisa entender que existe a necessidade de prestar contas. E aqui ele está dando continuidade à parábola de advertência, de estar pronto, de estar preparado. E agora ele está dizendo que existe, não tem para onde correr, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fazemos. E daquilo que foi colocado diante da igreja, diante de nós, para fazermos. Prestar conta é necessário. Nós fazemos casa, nós damos quarto aos nossos filhos. E a gente quer que eles prestem conta, nem se for com a arrumação daquele quarto. Você vai chegar lá e você vai cobrar. O quarto está mal arrumado, olha, isso aqui tem que estar no lugar. Né? A gente às vezes não gostamos de prestar conta. Mas o fato é, precisamos entender. Prestar conta é inevitável. Parábola dos talentos fala de mordomia. Quem é o mordomo? É aquele que trata, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que tem a obrigação de cuidar e cultivar para que cresça, para que não retroceda, para que não mingue, para que não ande para trás, mas para que cresça, vá para frente, para que haja progresso. Se olharmos bem, foi isso que Deus falou quando plantou o homem na terra. Para cuidar e... O que é proibido lá? Lavrar e cuidar. Cultivar. Então tudo que é colocado nas nossas mãos, esposa, filhos, família, nossa renda,
É uma parábola que vai falar da administração dos bens, dos dons, dos talentos, daquilo que é colocado diante de nós. E vamos ter que prestar conta disso. Isso aí ninguém vai escapar. Vamos prestar conta a ele de tudo. Mas hoje eu entendo que tudo que eu achava que eu tinha é mordomia. Não é meu, é dele. Até a paternidade ele me prestou para que eu pudesse sentir, para que eu pudesse entender. As mulheres sendo mãe, isso Deus permitiu para que pudesse exercer maternidade, entender o que é amar, o que é cuidar, o que é zelar. Hoje eu entendo um pouco mais maduro que Deus não dá igreja a pastores, Deus dá pastores à igreja. Primeiro ele sonha com essa igreja, depois ele escolhe alguém para colocar. Olha para alguém e fala assim: nada é teu não, meu irmão. Não é não. Nós não temos o controle sobre nada. Tem gente que coloca aquilo que tem na primeira prateleira da vida. É meu filho, é minha, teu não. Vai casar, vai embora, vai ter sua própria vida e tu não vai poder fazer nada. Somos só administradores daquilo que Deus permitiu que nós viemos a cuidar. Mas o que eu entendo nessa parábola de cara, existe uma responsabilidade. Falei domingo passado que graça é ausência de mérito, não de posicionamento, não de responsabilidade. Essa parábola vai indicar isso mais uma vez. Outra coisa fica muito clara, que não conhecer o Senhor da vinha é perigoso. É preocupante. Dizer Senhor, Senhor e não conhecê-lo. Não saber quem Ele é. Não entender o seu caráter e os seus propósitos. É perigoso. Outra coisa eu entendo quando eu olho essa parábola, e nós vamos discursar um pouco sobre isso, é que a fidelidade ela abre algumas portas, mas a negligência abre uma única porta. E é uma porta de perdição, de danação e de fim. O primeiro passo que eu vejo aqui na parábola, quando Jesus está proferindo a parábola, ele vai dizer: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ele está falando dele mesmo, de Deus. Então eu vejo que é um Deus que salva, mas é um Deus que delega. Ao mesmo tempo que Ele salva, ao mesmo tempo que Ele dá a própria vida por nós, ao mesmo tempo que Ele paga o preço que mais ninguém queria pagar, Ele está delegando aos seus. Sabe o que é delegar? É dividir a responsabilidade. Ao mesmo tempo que Ele nos salva, ao mesmo tempo que Ele nos enche, Ele está delegando. Ao mesmo tempo que Ele assume a responsabilidade, Ele está dizendo assim: ó, você também tem responsabilidade sobre isso. Eu vejo que isso é lindo, porque é um Deus que é justo, um Deus que morre por nós, mas quer nos fazer cooperadores com Ele dessa obra. Pastor, o que Ele está delegando? Não é algo qualquer. Ele está falando aqui que o dono, ele saia como um homem que, partindo para fora da terra, chama os servos. Olha para alguém e fala assim: sou e você. Fala assim: ó, Ele nos chamou. Ele está dizendo que Ele chama seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ele não dá qualquer coisa. É aquilo que é dele. É o reino. São as coisas espirituais. É aquilo que a gente liga aqui através do Evangelho e é ligado lá. Sabe, irmão, servir a Deus é um privilégio. Pregar essa palavra é um privilégio. Congregar é um privilégio.
Você não sabe a sensação que eu tive depois de um dia trabalhoso, quando eu chego na porta da igreja. E eu ouço a igreja adorando porque pararam de falar. Renova, levanta essa geração, traz a presença de Deus. Não sei se tu está entendendo, a mensagem é um privilégio. Pastor, qual é o tema do aniversário, 6º ano da IVEC? O privilégio de ainda servir. Irmão, isso aqui não é peso, não. Pregar a palavra, estar nesse altar é um privilégio. Que falta me faz quando eu não prego, quando eu não ensino, quando eu não estou no gabinete. Estava no gabinete hoje, irmão, que privilégio. Poder ser usado por Deus para trazer luz à mente de alguém. Sabe, poder compartilhar. Adorar a Deus não é peso. Estar nesse altar é privilégio, são os bens. São os dons, são os talentos. Nós já estudamos na escola bíblica sobre os talentos ministeriais, sobre os dons espirituais, os naturais. Você viu aqui Miguel tocando aqui, cantando? Voz igual do pai, né? Bonita, né? Aveludado assim, não. É privilégio. Mas eu vejo a radaça aqui, ó, fazendo a frasezinha no baixo, ficou ali. Veja a Larissa, tudo num frase pro outro lado, já passa as irmãs, estão ficando abusadas. Servir a Deus é privilégio. Sabe, os dons são dele, os talentos são dele, os seus bens, ele dividiu aquilo que é dele, isso aqui é reino. Igreja é reino, igreja não é reino, mas era como se fosse esqueci. Somos a agência, a embaixada. Tu está pensando que isso é pouca coisa? Será a embaixada do reino na terra. Porque tu tá, não foi eu que falei, foi ele que disse. E essa é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas da morte, da miséria, do opróbrio, essa é a minha igreja. Agora ele pega aquilo que ele tem, os seus bens, e ele divide. E ele dá para cada um. Ele divide seus bens entre a igreja. Sabe, Pedro, confesso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta confissão, sobre esta palavra, eu edificarei, entregarei a chave do reino, embaixada do reino na terra. Dentro dessa embaixada tem vários talentos, irmão. Tem talentos naturais, tem ministério de serviço. Olha, tem gente que é bom nesse negócio, nesse ministério. Tem ministério de caridade. Tem gente que se levanta para abençoar pessoas financeiramente. Oh, glória a Deus! E a esse Deus dá muito, irmão. Porque quem tem esse ministério tem que ter até para isso, até para abençoar tem que ter. Você quer um ministério desse? É meu nome. Mas o teu já não é esse, só lamento. Mas tem gente que deve levantar sim para esse ministério de caridade, sabe? De ajudar, de levantar, de injetar. Pareciam 2 empresários numa igreja que eu não vou falar o nome, irmão. A igreja estava caindo goteira neles, eles adorando a Deus. 2 empresários, eles mandou não sei de onde. A igreja estava no salão dentro, deu caro que ela não poderia. Levanta pessoas assim. Levanta. Nós somos agência de Deus na terra. Os dons não são nossos. Os bens não são nossos, mas é um privilégio essa mordomia. Ele só nos salva. Ele delega. Nos deixa. É um privilégio poder ter sido líder de juventude. 6 anos. Que privilégio. Cabelo ficou branco. Ficou. Caiu igual o cabelo do presbítero Léo. Mas que privilégio. Oh, glória a Deus. Que bom poder adorar o nome do Senhor. Pastor, está pesado. Não, tu não entendeu o privilégio de servir. Tu não entendeu o que é perda. É glória. Jesus está falando dele. Os seus bens, não é qualquer coisa que ele está dando. Está dividindo o que é dele, é mais importante. Seus bens. Ele coloca para cada um. Primeira lição que eu vejo nessa parábola é um privilégio servir a Deus. Sabe, Deus compartilhou as coisas espirituais.
as coisas sobrenaturais. Com pessoas tão falhas, ruins, nós somos ruins demais, irmão. Se não é Deus na nossa vida, se não é o Espírito operando, se não é para regeneração, santificação, eu nem sei o que seria da gente. Mas ele resolve compartilhar o melhor que ele tem. Diz que eu até dá, irmão, mas o melhor, seus bens, compartilhar com pessoas assim. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele vence Satanás da sua forma mais frágil. Ele vence como o quê? Como o quê? Homem. Ele venceu na sua forma mais frágil. Ele não veio com todo o seu poder e glória. Não veio com as riquezas e grandezas. Veio como homem. Se fez um pouco menor do que os anjos. Para mostrar que a igreja vai vencer também. Se ele venceu, nós vamos vencer também. Então me mostra um Deus que é justo. Um Deus que é fiel. Um Deus que não só salva, mas que delega, nos permite viver, nos permite sentir. E é desafiador pregar uma palavra dessa no meio de uma geração que ainda não entregou algumas partes da sua vida a Cristo. Eu estava vendo sobre a centralidade da palavra. Sabe qual é a centralidade da criação do mundo? Cristo. Não é isso? No princípio, a terra era sem forma aí, e havia trevas. O Espírito de Deus movia-se e disse, Evangelho de João. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele e disse, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que era o verbo que estava com Deus? Que é a palavra que o Deus Criador usa? Cristo. Ele é a centralidade de toda a criação. Tudo foi feito por ele. Para ele são todas as coisas. A palavra que Deus usa é o próprio Cristo, que é a palavra. Ele é o verbo. Verbo. Palavra que expressa o sentido extraordinário. Os antigos. Ele é o verbo. Ele é a palavra na qual Deus Criador usou. Ele é centro de toda a criação. O problema é que em algumas áreas da nossa vida nós ainda não confessamos a centralidade de Cristo. Nós ainda não confessamos o seu senhorio. Será que Ele é o Senhor da tua finança? Ele é o Senhor da tua vida profissional? Ele é o Senhor do teu casamento? Ele é o Senhor dos seus projetos para o futuro? Isso está dentro da centralidade do que Ele é e Ele tem para tu e para a minha vida. Eu estava conversando sobre isso. Ele é o Senhor das tuas emoções. Será que já confessamos o senhorio, já abrimos todas as portas da nossa vida e deixamos Ele governar como centro de todas as coisas? Porque tem coisas na nossa vida que o centro ainda somos nós. Tem coisas na nossa vida que o centro das emoções ainda é. As decisões ainda no centro ainda são as emoções. Não é Cristo? Quando for Cristo, então tu vai fazer, tá triste ou alegre, tu vai adorar. Desesperado ou calmo, tu vai adorar. Quando Ele passar a ser o centro. Eu estava lendo um livro interessante na conversão de alguém, uma pessoa muito difícil da faculdade. E ela dizia que jamais ia se render a Jesus, e ela teve uma visão onde ela viu um trono muito grande. E quem estava sentada no trono era ela mesma. Ela se via sentada no trono, ou seja, quem governava a sua vida ainda era ela. Jesus falava que Ele precisava sentar e governar a vida dela. Sabe, Jesus é o centro. Ele é o centro de quem toca. Ele é o centro de quem louva. Ele é a centralidade de quem prega. Pastor, nem todo mundo ouviu, mas senão a gente só prega, a gente é só instrumento. Ele é o centro. Por que fazemos? Para que fazemos? Para quem fazemos? É centralidade. Ele é o centro. Por que vivemos? Por que casamos? Por que nós temos filhos? Para a glória de Deus. Ele é a centralidade de Cristo. E Ele vai colocar esses talentos na mão de pessoas. Outra coisa que eu entendo aqui. Ele parte. O que receber a 5 vai granjear. E aqui a gente vai ver
uma linguagem assim comercial. Vai granjear e vai ganhar mais 5. O que receber a 2 vai granjear e vai ganhar mais 2. O que receber a 1 vai enterrar, vai esconder. O que eu entendo aqui é que Deus, cada um conforme a sua capacidade. Ele é um Deus justo, fiel, e a sua distribuição não permite, tá? Competição. É segundo a capacidade de cada um. Deus não vai te cobrar mais do que aquilo que Ele te deu. Deus não vai requerer de você mais do que você possa dar. Até porque quem capacitou foi Ele. Quem colocou foi Ele. Quem deu foi Ele. E até o crescimento do dom, quem vai dar e fazer também é Ele. Então não se preocupe em ser o Billy Graham. Se preocupe em ser o Wanderson, evangelista. Porque Ele colocou segundo a capacidade. Segundo aquilo que o recipiente pode dar. Não se preocupe em ser o pastor Claudemir. Ah, pastor, mas o senhor prega. Ah, mas o senhor ora. Mas o senhor toca. Mas o senhor canta. Mas você não sou eu. Ele não vai te cobrar aquilo que Ele não te deu. Ele vai cobrar o desenvolvimento daquilo que Ele colocou em você. Ele vai cobrar o desenvolvimento daquilo que Ele colocou em mim. Ninguém tem que ser aqui um Silas Malafaia. Ninguém tem que ser uma Raquel, não sei o quê, uma pregadora de açaí. Alguns serão conferencistas, outros serão pregadores de vigília. Mas é segundo a capacidade. Olha só, não se preocupa com o meu talento, não. Fala com o irmão aí, ó. Deus colocou em você. É segundo a capacidade. Se eu tentar ser um servo segundo o irmão Silva, eu vou me frustrar. Porque Deus colocou algo e nem colocou outro. Sabe, é um Deus justo e coloca da maneira certa e ninguém tem que ser aquilo que Deus não chamou para ser. Pastor, eu não me sinto suficiente. Glória a Deus. É segundo a capacidade. Dentro daquilo que Ele colocou, Ele vai te usar. Vai te dar crescimento. Mas não vai te dar além daquilo que Ele colocou. Não, é segundo a capacidade. O problema, tem muita gente querendo ser o que Deus não chamou para ser. E ser parecido com alguém que Deus não te chamou para ser também. Sabe, às vezes a gente fica preocupado. A gente vem de uma juventude, como a gente era na juventude. Mas eu fui líder de juventude, o presbítero Léo é outro líder de juventude. Deus colocou algo em mim e colocou algo nele. É diferente. O próximo líder que vai ser diferente dos dois. É segundo a capacidade, não tem que ser igual a ninguém. Nem da maneira de ninguém. Deus não vai te cobrar aquilo que Ele não colocou em você. Então não se preocupe em ser parecido com alguém. Talvez Deus levante grandes homens e mulheres de Deus aqui, talvez nos levante para cuidar da Baixada. Alguns Deus vai levantar para sair do Rio de Janeiro. Outros vão sair do país. Outros vão fazer só uma coisa, outros vão conseguir fazer plano. Outros vão conseguir fazer 3. Mas não queira ser eu. Não queira que a tua mulher seja a esposa do pastor Claudemir. Não queira que ela seja igual a pastora Genícia. Nós não somos um padrão de ministério. É segundo a capacidade. Fui numa igreja gigante, irmão. 5.000 membros. Juventude tinha 2.000 jovens. Estou vendo uma senhora lavando o jardim. Ah, vocês vieram falar com o bispo? Ah, sim. Ah, pode subir o elevador que ele está lá em cima. Continua lavando o jardim. Quem é? A esposa do bispo. Não prega. Não ora, não faz oração pública. Não sobe no altar. Não aparece nos cultos. Mas cuida do homem que Deus levantou para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Segundo a capacidade. Sabe, eu vejo um Deus tremendo. A gente é que se embola. Sabe, quando Miguel falou assim, pai, Deus, posso louvar a Deus no momento da oferta? Eu deixo um ver teu louvor aí. Pastor, isso é um guardião do louvor, irmão. E tem muita gente que foi chamada para pregar, mas quer cantar. Tá bom. Louva a Deus.
Deus te abençoe. Segundo, capacidade. Deus vai dando. Segundo, olha, filho. Detalhe, esse menino é um milagre, ele não gagueja cantando. Ele não gagueja. Filho, abre a Bíblia. Falei para ele. Deus também vai falar contigo aí. Segundo, capacidade. Sabe, tem gente que Deus levantou para cuidar de outras pessoas. Eu não sei quem é maior, quem é menor. Isso aí não cabe a gente saber a grandeza. Segundo, a capacidade. Eu estava em Manaus. Tinha uma consagração de pastores, eles chamaram o pregador, que é a voz da convenção. Prega demais. Aí tinha outro pastor que ninguém chama, mas ele é pastor de mais ou menos umas 240 igrejas. Ele tem um dom de governo. Outro tem um dom de pregar, mas ele tem dom de governo. Quem é maior? Quem é menor? Mas segundo a... Sabe quanto valia um talento? 35. 35, se não me engano, moedas de ouro. Equivalente. 5 vezes 35 era quanto? Quilo de ouro. 100 quilo de ouro. É 5 quilos. Era para alguém falar assim, valoroso que ele colocou. Eu só vou fazer uma comparação. Só um já era 35 quilos. 2, 70 quilos. 5, 175 quilos. Falando que a linguagem era comercial, a gente entender. Deus colocou para a gente fazer. Eu já aprendi isso. É valoroso. É valoroso. Terceiro ponto. Fidelidade abre portas. Muito tempo depois, veio o Senhor aquele servo e ajustou contas comigo. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Você já pensou em receber o elogio de Cristo naquele grande dia? Fidelidade abre portas do elogio. E muitas vezes eu vou falar para você assim, ó, vai chegar cedo por quê? Bobão, ninguém chega. Sou fiel. Ele não chega, problema dele, eu vou chegar. Servo bom e fiel. Porque galardão não vem de homem. Galardão vem do Senhor e do dono da obra. Sabe, mas ser fiel a Ele, ser fiel à palavra, se posicionar de forma fiel, traz promoção. Porque fosse fiel, voltou. Sobre muito, como é que a gente cresce sem fidelidade? Como é que a gente cresce sem posicionamento de fidelidade? Ser fiel traz elogio. Pastor, mas ninguém faz para você. Ninguém está orando, ora você. Ninguém não tem música, não se música você. Ninguém contribui você. Porque fidelidade abre portas. Não se trata do reino. Ser fiel é um padrão que é necessário. Eu vou te chamar de bobo. Mas daqui a pouco você quer assistir a promoção de Deus na tua vida. E não tem que dar glória a Deus, não tem que aplaudir e entender que é Deus fazendo a obra. Não posso fidelidade. Mas questiona todos, cuidado. Parece fiel. Nem faz. Nem diz. Eu digo o que tem na vida de pessoas. Servo bom e fiel. Deus. Porque fosse fiel ao bom, sobre muito, promoção. Terceiro, entrar no bolso do Senhor. Ele não é qualquer lugar. É na presença dele. Pastor, mas o que ele fez?
mas entendimento de quem Ele é. Mas tem gente que parece não conhecer o Deus que o chamou. E quando a gente não conhece, o teu conhecimento de Deus vai ditar onde você vai chegar, na presença dEle. Sabe, se não conhecemos, como fazer? Se ainda não entendemos o que Ele tem, o que Ele colocou na nossa mão, como multiplicar, não havia conhecimento do Deus, do Senhor ao qual Ele servia. A falta de conhecimento gera negligência. A negligência fez ele enterrar o talento. Pastor, eu não fiz porque ninguém me entendia. Eu não fiz porque eu não... Irmão, quando Deus tem algo na vida de alguém, não tem quem possa parar. Não tem quem possa parar.